Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar os nossos 10 minutinhos aqui estudando, ou pelo menos debatendo, vendo a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estou gravando essa aula numa manhã nublada, um pouquinho encoberta, né? De 19 de julho de 2023, mês de julho, já começando a caminhar para o final e o ano avançando como tem que ser. Hoje nós vamos dar início, né? Aliás, teremos a aula de número 51. Estamos na segunda parte, no capítulo 2, estudando as evocações feitas aos espíritos felizes, ou mais ou menos felizes, que dão as suas impressões do que vivenciaram, de como foram, como fora a passagem, o desligamento e as suas impressões do mundo espiritual. Então hoje nós veremos, né, o relato do senhor Six Deniers. O senhor Six Deniers foi um homem de bem, morto em acidente e conhecido do médium quando vivo, né? Então esse senhor, o senhor Six Deniers, era conhecido já do médium. Então havia já uma relação, um pouco de afinidade, né? Um pouco de conhecimento aí. Essa mensagem, essa evocação, na verdade, junto com essa mensagem, foi feita na cidade de Bordeaux, na França, né, em 11 de fevereiro de 1861. E a primeira pergunta que lhe é feita, né, ao senhor Six Deniers é a seguinte: o óculos aqui. Enfim, podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Resposta: uma vez afogado, sim. Por que não antes? E a resposta: tu os conheces. O médium efetivamente os conhecia, né? Que trata-se de um afogamento que foi na verdade não foi só o senhor Six Deniers, né? O barco que ele estava, algumas pessoas morreram afogadas. Pergunta: quereis, pois, descrever-me as vossas sensações depois de vossa morte? E aí sim vem um conhecimento valioso agora. Passei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam, quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar, encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada de material. Tudo fere os sentidos ocultos, o que não podem tocar nem o olho e nem a mão. Tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. Incrível, né? Só nessa resposta aqui, tanta coisa, né, que me chama a atenção. Primeiro, assim, essa impressão que ele disse me chamou muito a atenção quando o senhor Six Deniers disse que por mais que você espera, é sempre mais, é sempre mais. E eu me vejo que as ideias que nós estudamos aí, e que nos levam a termos as ideias sobre o mundo espiritual, né, sobre o mundo dos espíritos, realmente eu acho que é muito mais, sabe? Imagina assim, imagina que você conhece uma pessoa que nunca viu o mar, nunca viu o mar, e essa pessoa está prestes a viajar para ver o mar e a praia pela primeira vez. E você descreve como é a praia, você vai falar da areia, das águas, das ondas, e claro, a pessoa vai ter uma ideia, vai ter uma figura, um quadro, por assim dizer. Mas quando ela chegar na praia, quando ela ver o mar, tocar os pés na areia, ver os búzios, as pedras, banhar-se na água, com certeza ela vai chegar à conclusão que é bem mais mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando ele diz nada de material, né? Como eu realmente sempre acreditei.
Não acredito que haja nada de material no mundo espiritual. Do contrário, não seria mundo espiritual, seria mundo material de uma outra forma, não é verdade? Quando ele fala que tudo fere os sentidos, o que não podem nem tocar, nem o olho, ou seja, não há nada que você possa tocar, nada que você possa ver com esse olho de gelatina, né? Tem tudo a ver mesmo com a, com a, com a condição de espírito e a condição dessa nova realidade, né? Muito interessante mesmo. Depois ele faz uma pergunta interessante, porque, aliás, o médium, né, faz uma pergunta interessante, porque como o médium conhecia, né, o senhor Six Deniers, ele sabia que a sua filha, a filha dele, do Six Deniers, já havia desencarnado, né? E aí ele pergunta com muita propriedade: desejas dar notícias de sua filha? Resposta: ela está em missão na vossa terra. Aí ele faz uma pergunta: ela é feliz como criatura? E aí ele responde, né, o espírito: não quero vos fazer pergunta indiscreta. Resposta: aliás, não, a pergunta é: ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta, né, a respeito da filha dele. E é interessante que o Sr. Six Deniers responde sem problema nenhum. Eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias da vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar por ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Tranquiliza-te, pois, por ela e obrigado pela tua lembrança. Interessante aquilo. Muito interessante, porque aí de uma tacada só a gente fala que a gente tem mais notícias sobre reencarnação. A reencarnação da filha dele, o fato de que nessa nova reencarnação ela está tendo uma vida muito difícil, uma vida muito conturbada, cheia de problemas, de desafios, mas como ele lembra, o próprio Espírito lembra, é que ela não está em expiação, ela está em missão. E inclusive o Espírito aqui torce muito e concorre muito que ela vai vencer, que ela vai inclusive cumprir com a sua missão. Muito interessante, né, o que se depreende dessa mensagem. E aí, interessante que ocorre uma coisa inédita aqui, é que no meio da comunicação, né, no instante o médium começou a ter dificuldade para escrever, começou a ter dificuldade de se sincronizar com o espírito comunicante. E aí até Kardec registra aqui, ó, nesse momento o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse, o próprio médium falou, né, se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. E a resposta, um infeliz, dizendo dele mesmo que eu sou um infeliz. Aí a pergunta seguinte, quereis dizer-me o vosso nome? E ele diz, Valéry. E a pergunta, quereis dizer-me o que o atraiu? E aqui ele, não. Depois a pergunta, arrependei-vos das vossas faltas? E aí o espírito desafia o médium, dizendo, tu o vês, né? Olha, a perfeita sincronia que permite o médium, inclusive, sentir as sensações do espírito. Quem vos trouxe aqui? E aí ele fala, o Six Deniers, o espírito que já estava se comunicando, né, com o médium, ele mesmo trouxe a Valéry, né, para se comunicar também. Aí ele pergunta também, com qual objetivo fizestes? Para que tu me ajudes. Olha só, o próprio espírito da Valéry fala que esse médium podia ajudá-la, né? Depois ele pergunta,
Fostes vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? É a resposta. Ele me colocou em seu lugar. Olha só, aproveitando a oportunidade, ele chamou a um espírito que estava precisando de mais ajuda. E aí vem a outra pergunta: que relação há entre vós? E aí a resposta: ele me conduziu. E aí de onde vem outra pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós. Pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece. Depois da prece, Denise retorna. Obrigado por ela, tu compreendestes, não te esquecerei. Pense nela, pense nela. Aí a pergunta só que ao senhor Six Deniers, né, o espírito primeiro, original. Como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? E a resposta: não, mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro, sem por isso abandonarmos os primeiros. Olha só que coisa interessante, né? A responsabilidade. E aí é muito importante, porque a gente se questiona muito, a gente pergunta muito o que se pode fazer depois da morte. Olha, uma pista maravilhosa: conduzir outros espíritos ao bem, ajudar outros espíritos, orientando, conduzindo para um bom lugar. Muito interessante. E depois, né, a última pergunta, né? Como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Olha que resposta interessante. Compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos e, subindo, as nossas faculdades progridem. O nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. E aí eu vi, sabe, minhas amigas e meus amigos, eu vi aqui, a partir dessa resposta muito interessante, eu vi um propósito muito grande, sabe? Um propósito que muito me acalmou e muito me tranquilizou, a saber que temos um propósito. Em vida, cada um tem o seu propósito profissional, espiritual, familiar, pessoal, enfim. Mas após a morte, sempre vem aquele questionamento, né? E agora? O que há para se fazer? E um desses propósitos, né? Muito embora que tenha a questão do aperfeiçoamento, dos estudos que devem prosseguir, esse propósito de ajudar o próximo, para que o próximo, o espírito, né, próximo, para que ele possa desenvolver-se, para que ele possa retomar a sua estrada evolutiva e com isso evoluir também, porque fazer o bem é evoluir e ajudar a evoluir, não só na matéria, mas no mundo espiritual, quando se ajuda um espírito sofredor, um espírito necessitado de ajuda, de orientação, e quando ele evolui, quando ele se aprimora, nós participamos um pouquinho desse aprimoramento, dessa evolução, dessa depuração, dessa melhora, e assim nós melhoramos também. E irradiamos essa bondade, essa virtude, como o próprio Six Deniers respondeu. Que mensagem maravilhosa, que mensagem riquíssima. Era essa a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todas vocês, de todos vocês. Um beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima. Tchau.